Sejam todos bem-vindos a essa casa. A Sônia, esse mês, ele brincou um pouquinho com a gente e deu um tema assim, não tão comum da maneira como eu conduzo as palestras. Mas nem por isso deixou de ser uma palestra com um tema que fosse desafiador como as outras, né? O tema que proposto por hoje foi a vida no universo, e justamente no mês onde, muito tempo depois, o homem está dando a volta à Lua, depois de tantos anos ali, né? Isso aumenta a curiosidade em saber o que acontece lá, por que está dando a volta, né? A gente fica sempre muito curioso. E aí vai a nossa formação, né? De biologia, de mais de biologia do que farmácia, né? E algumas disciplinas não tão gostosas de estudar, né? Mas o foco do nosso tema é: por que seria um contrassenso acreditar que estamos sós? Como assim estamos sós? Ou Deus criou tudo isso apenas para a gente? São coisas que a gente fica se questionando. Será que nessa imensidão do universo nós estamos aqui a sós? Será que existem seres extraterrestres? Será que existem objetos não identificados voando por aí? A gente fica se perguntando, e parece ser um filme de ficção científica, a gente pensar que vai chegar aqui no nosso planeta um serzinho verde, amarelo, com bolinhas, com dedos diferentes, cabeças diferentes. Fica muito na nossa imaginação e fica muito na subjetividade daquilo que a gente acha. Mas para que a gente possa dar prosseguimento, a gente começa a pensar no capítulo 2, capítulo 14, versículo 2 do livro de João, onde Jesus fala a seguinte frase: na casa do Pai há muitas moradas. Que moradas são essas? Aonde estão essas moradas? A gente sabe que tem as moradas internas do nosso sentimento, que vai ser abordado mais à frente com outro tema, mas a gente não está falando da parte interna, a gente está falando do mundo exterior. Essas moradas, nesse universo cheio de estrelas, de asteroides, de planetas, por que a gente acha que somente aqui, o planeta Terra, tem a capacidade de habitar a vida? Pensa bem, vida, eu não estou falando ser vivo como nós somos, como a realidade que nós conhecemos. Existe sim essa capacidade? Sim ou não? É um questionamento que eu estou lançando para que a gente possa construir juntos esse raciocínio, né? O Espiritismo, ele não apresenta uma teoria nova. Não apresenta nada de novo, mas a explicação científica e moral de uma lei universal. O Espiritismo não inventou nada, absolutamente nada. Kardec não inventou absolutamente nada, ele apenas catalogou informações. E é baseado nessas informações que a gente prosseguiu com o nosso estudo, porque a função disso tudo é compreender a vida no universo através de uma fé raciocinada. Nós não estamos falando de achismo. Eu acho que existe. Eu acho. Esse achismo vai muito além do que eu acredito. E Kardec pontua muito bem isso em O Livro dos Espíritos e em A Gênese também. Mediante isso, a gente tem uma ilusão da centralidade humana, onde nós, como seres humanos, acreditamos que nós somos soberanos acima de tudo, não é? Nós somos mais inteligentes, nós conseguimos desenvolver muitas coisas, e a gente pensa que tudo lá fora é inferior, ou tudo aqui no nosso mundo também pode ser inferior.
Isso é inerente ao ser humano. Isso não vem de religião, isso vem do nosso próprio ego. E é um reflexo também do nosso orgulho e o medo da insignificância. Uai, você está falando que nós somos insignificantes? Não. Esse é o nosso medo. O medo de ter alguma coisa que pense diferente, que haja diferente daquilo que eu acredito ser melhor do que eu. Não é assim? Todo mundo trabalha e todo mundo acha que o outro, a gente tem com medo de ser substituído pelo outro, mas às vezes a gente para no tempo e não se capacita, não se desenvolve. E é o que acontece se a gente continuar aqui parado, não se capacitar de se desenvolver, tanto intelectualmente, se a gente pode se desenvolver o que for, mas se a gente não se desenvolver moralmente, as coisas começam a ficar um pouco obscuras para a nossa existência, não é? Porque a nossa importância não vem da exclusividade, mas da utilidade do plano da criação. E aí eu trago um pensamento, um questionamento, melhor dizendo. Qual é o plano da criação para você? Eu não pergunto nem para nós, eu pergunto para você, porque é para eu pensar, e você está sentado aí, porque eu não vou trabalhar na coletividade, eu vou trabalhar na individualidade. Qual é o plano da criação para mim? Para você. Você imagina? Por que Deus criou a gente? Para que Ele fez a gente? Por quê? E o conceito é o seguinte: o ser humano, ele não é o centro, mas ele é parte integrante de uma família universal. Opa, peraí. Então eu saí do eu e voltei para o nós. Mas eu não estou falando da família corporal, eu estou falando de uma família universal que vai muito além do que a gente possa imaginar. A família universal é muito maior do que o que a gente vivencia aqui no convívio diário com os nossos familiares carnais. E aí que fica barato. Se eu tenho muito mais amigos, companheiros dessa família, a possibilidade da gente aprender é muito maior. De também desenvolver desafetos também é muito maior. Tudo depende de como está a minha intelectualidade moral de lidar com o outro. Está tranquilo, gente? Muita informação ainda não. Nós só estamos começando. E nesse caso, a gente fala que é o fim do geocentrismo espiritual. Porque a gente acha que nós somos os únicos, não é? Não é? Há muito tempo atrás, a gente achava que o Sol girava em torno da Terra, não era? E Copérnico, lá em 1500 e alguma coisa, veio desenvolver e trazer um novo conceito. E mostrou, e foi comprovado também anteriormente isso. E essa ideia de geocentrismo, ela está mais ou menos de 150 a 300 a 500 anos depois de Cristo, que a gente tinha essa imagem de que o Sol girava em torno da Terra, trazendo para a gente a importância de que eu sou o centro do universo. E com a doutrina espírita, a gente já, muito antes um pouquinho, né? Alguns séculos, 2 ou 3 séculos antes do vir do Espiritismo, Copérnico já trouxe uma outra visão, dizendo que na verdade não é o centro, o Sol é que era o centro. E aí a gente vai se desenvolvendo outras situações, onde verificou-se que o Sol é apenas uma das estrelas, e que existe coisa muito maior do que o nosso Sol. E quando a gente faz a comparação do nosso Sol com outras estrelas, parece que é pequenininho, um grãozinho de feijão, quando comparado com uma estrela muito maior em tamanho e em outras situações que a gente vai aprender um pouco aqui. A Terra, como eixo,
O erro histórico superado pela astronomia primeiramente, e depois pela doutrina espírita. Até então aqui é novidade para alguém isso? Desculpe se eu joguei um balde de água fria achando que você é o centro do universo junto com o nosso planeta, mas infelizmente a realidade já mudou. Porque a mudança de paradigma, assim como a Terra não é um centro físico, o homem terreno não é o ápice da perfeição. Nós não somos perfeitos. Existe muita coisa. E com isso, eu sabendo que eu não sou o ápice da perfeição, ele exige para a gente uma nova postura, trazendo uma proposta diferente de que somos aprendizes de um sistema vasto e dinâmico. Por curiosidade, eu hoje fui pesquisar na rede social, não, no Google, em outras redes de pesquisa, e perguntei assim, poxa, eu vi hoje mais cedo que existe o movimento da Terra e o movimento da Lua ao redor da Terra, né? Então tem o movimento de translação da Lua. Poxa, mas tudo é movimento, né? A Terra faz um movimento de rotação e um movimento de translação. Poxa, mas tudo está em movimento, e movimento requer velocidade, não é? Alguém que supõe qual é a velocidade de rotação do globo terrestre em torno do próprio eixo no movimento de rotação mesmo? Alguém supõe? Ninguém? 1.057 km por hora a Terra roda ao seu eixo, levando 24 horas para fazer a rotação completa. Então a Terra não está parada. E nós estamos pendurados no sistema solar, pendurados ao acaso. É claro, existem várias questões físicas aí, não vamos entrar nessa parte de física porque não é minha praia. Mas se está em movimento, a Terra faz um movimento de translação, né, ao redor do Sol. Alguém supõe a velocidade de translação da Terra ao redor do Sol? Que isso leva aproximadamente 365 dias. Quem supõe? Se em torno de 1057 aproximadamente, em torno do Sol, nós estamos rodando, girando a 107 mil quilômetros por hora. Está lá, pode colocar no Google, pode procurar em qualquer outro canal de pesquisa. Pesquisei em 3 lugares. Se o sistema solar está em movimento, por que nós queremos parar e ficar parado aqui? Não agora, a gente fica sentadinho aí mesmo, porque a gente precisa aprender um pouco mais. Mas é parar no sentido de estagnar. Tudo é movimento. E a gente vem do movimento espírita. Se a gente ficasse estagnado lá quando a codificação iniciou, a gente não teria esse movimento tão lindo que está acontecendo em todo o Brasil. Mas lá no Brasil, porque no mundo já é outra história. Voltei sem querer. E vamos parar para outra situação. A doutrina espírita, ela trouxe a fé raciocinada, mas junto com a ciência. Não adianta eu acreditar no que eu estou vendo. Se a ciência ela comprovar que esse fato está errado, Kardec fala para que nós fiquemos com a ciência. Lembrando que a doutrina espírita é uma ciência, uma filosofia. E aqui no Brasil ela se tornou uma religião. Em outros países pode ser que tenha um cunho religioso, mas aqui no Brasil se tornou uma religião. E que bom que nós estamos aqui para aprender um pouco mais, né? Porque sem conflitos, a ciência ela revela a escala, o espiritismo revela a finalidade moral. A ciência ela já verificou a quantidade de planetas que existem, próximos e não tão próximos assim, né? Porque o que a gente fala é próximo aqui são vários quilômetros, vários anos-luz.
anos-luz ali de diferença, mas pela proximidade de 300 mil quilômetros de distância, o que é isso perante o universo? A gente não tem como mensurar isso, mas o interessante é que o Espiritismo ele traz e revela a finalidade moral. Cada planeta possui uma característica física diferente, que vai abranger uma necessidade de vida diferente para aquela atmosfera. E nem sempre aquela atmosfera vai proporcionar que eu veja a vida como eu vejo nesse globo aqui que a gente habita. Lembrando que esse globo é caracterizado ainda como um planeta de provas e expiações. E olha só, se o nosso planeta é um planeta de provas e expiações, imagina o que a gente já passou lá na época que isso aqui era mundo primitivo. E olha o que ele vai ser daqui para frente com a evolução, principalmente a evolução moral. Não adianta eu ter evolução intelectual se a evolução moral ficar estagnada. Porque a gente conseguiu, através de telescópios e revelação, verificar cada descoberta astronômica. É uma aula sobre inteligência suprema. Olha, eu confesso a vocês que eu estou muito curioso para verificar quando eles passarem lá e trazer para a gente a percepção dos astronautas, o que eles conseguiram visualizar do lado oculto, que eles não conseguiram. Vou ficar algum tempo sem comunicação, porque a comunicação vai ser barrada com a Terra devido a estar passando por trás da Lua. E a gente ficar algum período sem comunicar-se com eles. Isso aconteceu hoje, isso já aconteceu, se não estou enganado. Vamos ver as reportagens e ver e trazer uma nova percepção para a gente, porque a princípio a observação dos fatos ele conduz à compreensão das leis de Deus. Como assim esses fatos? Por que esse movimento? Por que eu não consigo me comunicar? Existe algum tipo de lei de Deus que impede que isso aconteça? É claro que existe, mas eu não vou falar nessas leis hoje, porque a gente vai falar de uma lei muito específica. Isso é uma foto do universo, uma parte, só uma foto. Olha a quantidade de estrelas. Observa bem. Será que Deus fez isso aí só para a gente ficar admirando aqui na Terra mesmo? Para que Deus criaria tudo isso, gente? Somente para abrilhantar, brilhar nessa noite? Será que nós somos mais importantes que o universo inteiro? É algo que a gente tem que pensar. Se eu já falei lá que a gente não é o centro do universo, e a gente tem que tirar e baixar o nosso ego. A gente pode admirar, devemos admirar, devemos sim vislumbrar isso daí. Mas a gente não pode ser tão pequeno a achar que, poxa, Deus criou isso só por causa da gente. Mexe, não mexe? Mexe no nosso ego, mexe na nossa importância, na necessidade que nós sentimos de ser importantes perante a criação. E sim, nós somos importantes. Assim como cada estrela ali tem a sua importância, cada estrela tem a sua necessidade. Por que eu botei aquela foto? Para mostrar a engenharia do infinito. Porque o universo, ele continua em expansão, ele continua em movimento. Deus não para de criar. E nós sabemos que já que não somos o centro, existe algum motivo maior? Existe. A plenitude da criação, bilhões de galáxias, trilhões de estrelas. Aonde está localizado o nosso sistema solar? Quem lembra aí o nome? Via Láctea, não é?
A Via Láctea, ela está atrelada a um outro sistema. E nós estamos pequenininhos perante esse sistema Via Láctea quando a gente olha, gente. Pequenininho olhando na deserto. A gente se sente tão pequeno quando olha a imensidão. Se a gente vê o sol perante as outras, como eu falei, é um grãozinho de feijão, um grãozinho de arroz. Onde há matéria, há germe da vida e a oportunidade de evolução. Lá no início da palestra, eu falei sobre vida. E a gente tem a concepção de vida, para a gente é alguma coisa que se mexe, alguma coisa que vai fazer algo útil para o universo, não é? E as vidas microscópicas? São vidas. Ué, mas você quer dizer que pode ser que em um planeta a vida encontrada lá vai ser uma bactéria? Não é vida? A gente está procurando vida em outro planeta. Pode ser que ache uma bactéria. Se adapte àquela condição física daquele planeta. E por isso deixou de ser uma vida. E tem a sua importância perante as leis de Deus. Deus não para de criar. Deus, Ele não cria também cenários vazios. Tudo tem uma finalidade. Você sabe qual é? Eu não questionei a Deus quanto a isso. Mas Ele sabe por que está fazendo isso. E quem sou eu para questionar os desígnios dele? Quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para questionar por que Ele criou o universo? Porque o universo, ele é um canteiro de obras para as almas. Opa! O que é alma? A gente aprende quando a gente vai para o grupo de estudo, a gente aprende que, na verdade, a alma é o espírito encarnado. Opa! Alma é o espírito encarnado. E para ser encarnado, eu preciso de um corpo. Quando a gente fala de um corpo, a gente pensa cabelo, tronco e membros. Para a nossa realidade. Mas a gente não sabe o tamanho do espírito, a gente não sabe a forma que tem o espírito, e a gente não sabe qual é o desígnio que Deus tem para a nossa existência. Lembra que eu perguntei qual é o desígnio que Deus tem para a minha existência, para você? Eu não consigo pensar, eu não consigo saber. Eu só sei uma coisa: eu estou em movimento. E esse movimento faz com que eu saia da minha inércia e movimente o meu corpo, meu pensamento para algum lado. Porque a unidade e coerência das leis, ela vai ocorrer de maneira muito natural para mim. Porque aqui nesse globo eu tenho a universalidade, eu tenho as leis da física, da química, de biologia, que são a mesma em todos os cosmos, tudo igual. A física, ela vai ser física aqui nesse planeta. Como vai ser física, pode ter outro nome, mas as leis serão as mesmas, não vai mudar. Pode ter uma percepção diferente? Claro que pode ter uma percepção diferente, porque pode ser uma inteligência ou mais avançada ou menos avançada da gente que habita este globo. Eu não posso esquecer disso. A biologia, ela vai estar atrelada à vida biológica para aquele globo, e não significa que aqui vai ser igual. A química, os elementos químicos podem ser o mesmo. Existem elementos químicos aqui no nosso planeta que são encontrados apenas em meteoritos. Não encontra em outro lugar. Não existe. Então, olha, vem de onde? De algum lugar. Eu sei que na minha casa eu não fabriquei, mas deve ter caído aqui. Só para a gente raciocinar um pouquinho mais. Essa lei aqui é a lei que rege o universo. É a lei do progresso. A natureza, ela não opera por exceções locais. A vida é regra absoluta. Vida. Eu não estou falando de ser vivo com uma forma específica. Eu vim falar de vida.
e o início é os mundos habitados. Eu estou tentando fazer com que a gente pense e saia da caixinha que nós vamos encontrar subindo para o planeta, para o espaço, para o universo. Eu vou encontrar um ser vivo idêntico à concepção de vida que eu tenho desse planeta. Posso encontrar formas iguais? Posso, mas eu não tenho como afirmar isso. E nem a doutrina espírita ela vai falar que você vai encontrar da mesma forma que a gente encontra aqui. Em um local está escrito em uma obra básica. Não. A gente tem que trabalhar com a mente aberta, achando que vai encontrar coisas diferentes do que a gente está acostumado. Porque senão a gente vai esquecer a questão de adaptação. Lembra? Cada planeta possui uma atmosfera diferente da nossa. Porque a vida ela se manifesta conforme as condições de cada berço planetário. Cada berço planetário tem uma atmosfera diferente. E a vida, o ser vivo daquele planeta vai estar adaptado àquela realidade. E eu não vejo nada. Tem motivo. Tem vários motivos. Os atributos da divindade. Por que eu acho que Deus ele é dessa maneira, criando tudo? Porque Ele é a causa primária de tudo. É Ele que determina tudo, como é que vai acontecer. Poxa, mas Deus podia criar a gente simplesmente, eu falei isso para a mocidade, no sábado. Deus poderia criar a gente simplesmente todo mundo evoluído, né? Seria maravilhoso. Mas e o esforço próprio? E as conquistas? E os erros e acertos? E principalmente as experiências? Para onde que fica? Se Deus é infinito e sábio, Ele não cria o inútil. Se Deus é infinito e sábio, Ele não vai criar algo que não tenha utilidade para essa imensidão que Ele criou. É uma questão racional, é uma questão lógica. Porque se a perfeição divina ela faz com que o universo despovoado seria incompatível com a sapiência suprema, para que Deus ia criar o vazio? Para que Deus ia criar um planeta simplesmente por resolvi criar? Para quê? Por quê? Resolvi criar. Não me questione, eu criei e acabou. Deus não cria nada que não tenha utilidade. Tudo tem utilidade. Se a gente parar para observar, nos livros de André Luiz, psicografado pelas mãos de Chico, tem vários relatos de planetas, de colônias que estão em estrelas. Planetas, estrelas, tudo na criação tem uma utilidade, tem um fundamento. E tem a assinatura do Criador. Porque a abundância de vida é prova da plenitude divina. Deus cria a vida, Deus cria amor. Ele não vai criar alguma coisa que ele não possa colocar alguma coisa viva ali para ter a finalidade de evolução. E essa evolução, ela é constante. Ela não para. Em algum momento você vai ter que perseguir. Fazer uma analogia de eficiência natural, um absurdo lógico. Vou criar um absurdo lógico aqui. Uma cidade para um habitante ou um oceano para um único peixe. Você acha que Deus faria isso? Ele criaria uma cidade para que tenha apenas um habitante ou em um oceano um único peixe? Dependente do tamanho. Não falei o tamanho do peixe, também não. Mas imagina só, o Oceano Atlântico. A Baía de Guanabara, todo mundo conhece.
um único peixe naquela baía? Existe alguma coisa lógica? Não tem lógica isso. Para que ter uma economia da natureza? Cada centímetro de espaço possui uma finalidade útil. E lembrando, eu falei de um ser vivo que todo mundo conhece, todo mundo vê, todo mundo sabe a forma. Mas a grande maioria não conhece, por exemplo, o fitoplâncton que está na mente da Guanabara, que é microscópico. E está lá. Imagina só se tivesse um fitoplâncton ali só para a mente da Guanabara inteira. Não teria utilidade. Seria contra os princípios de Deus. Porque Deus tem um propósito. E o propósito dele são planetas, eles são lares e escolas. Opa, planetas são lares e também são escolas. É a escola da vida. Não significa que é uma escola que a gente vai sentar lá, vai ter aulinha ali com o professor que vai estudar dessa forma. A vida é uma grande escola. Mas as escolas para inteligências em diversos estágios. Cada planeta vai ter sua característica da sua atmosfera, da sua necessidade e espíritos em graus de evoluções diferentes. Se você entra numa escola que vai do primeiro ao ensino médio, último ensino médio, cada ano aprende algo diferente. E é assim como o planeta. Cada planeta é uma sala de aula diferente para uma etapa da existência daquele espírito, daquele ser vivo criado por Deus que precisa de evolução, precisa de aprendizado. Porque a barreira dos sentidos físicos impede com que a gente visualize as coisas. Presta bem atenção. Nós possuímos limitação humana. Claro que possuímos. Eu falei de bactéria, eu falei de fitoplâncton, eu falei de peixe. E para eu visualizar cada ser vivo que eu falei, eu preciso às vezes de um equipamento específico para que eu possa visualizar. E aí se mostra que os nossos olhos ele captam apenas o espectro visível. E detalhe, nós só enxergamos porque existe a luz. Porque se não tivesse luz, nós não iríamos enxergar nada. Até isso a gente tem a limitação. Para a gente encontrar e visualizar uma macrófaga numa corrente sanguínea, eu preciso botar no microscópio e colocar o objetivo de aumentá-lo até 100 vezes para que eu possa visualizar. E para que eu possa visualizar uma bactéria, um vírus chamado bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias, eu preciso de um microscópio mais potente ainda, um microscópio eletrônico, que eu consiga ver estruturas muito mais sensíveis, muito menores. Se aqui eu tenho limitação, imagina para ver em outro planeta, em outra esfera, porque a gente tem uma invisibilidade relativa. O desconhecido não é inexistente. A vida, ela transcende a matéria densa. Só porque eu não estou vendo, não significa que não existe. Gravem isso. Só porque eu não vejo, não significa que não existe. Porque a realidade é diferente. Existem planos vibratórios que a nossa biologia atual ainda não processa. Por que eu falei que não adianta eu não ver e eu não vou dizer que não existe? E eu falei da biologia. A biologia, ela promoveu, claro, junto com a física e outras ciências, a criação do microscópio, não é? E o que a doutrina espírita trouxe para a gente? O que ela demonstrou para a gente? A gente consegue ver, sentir e servir de instrumento. A ciência tem o microscópio. A doutrina espírita, ela codificou e catalogou através de experimentos o fenômeno mediúnico.
que é uma lente que permite que eu visualize a vida que não está presa no corpo físico. E só pelo fato de não estar no corpo físico não significa que não seja vida como a gente acredita que seja. Está lá escrito, detalhado nos médiuns. Alguém já parou para pensar dessa forma? Que a ciência trouxe o microscópio. O Espiritismo demonstrou, através de experimentos, o fenômeno mediúnico. E aí a gente fala, que eu adiantei, revelando o microscópio através da ciência e a fenomenologia espírita através da mediunidade. Quem disse que eu preciso ter um corpo físico igual a esse para habitar outro planeta que seja mais evoluído? A ciência da alma, a doutrina, revela a vida onde a vida humana falha. A doutrina revela a vida espiritual, onde a vida humana falha. Eu não preciso, visão. A visão humana falha. Desculpa, é aquilo que tem mediunidade, eu vi errado. E a evidência disso tudo é a ausência de prova sensorial, não é prova de inexistência. Eu já venho falando em alguns estudos que eu venho conduzindo aqui, que várias faculdades já têm a disciplina de espiritualidade. A USP é uma delas. E a PUC do Rio Grande do Sul existe uma pós-graduação em espiritualidade aplicada à saúde. Então, a ciência, ela também evolui e abre brechas para poder estudar aquilo que não era estudado antes, ou que era simplesmente ignorado por falta de conhecimento. E sim, Kardec ele fala, recebe essa resposta na pergunta 55, onde ele pergunta se todos os globos são habitados, né? E os outros respondem, sim. Simplesmente uma resposta muito direta e muito objetiva. Porém, um choque de realidade. O homem, ele está longe de ser o primeiro em inteligência e perfeição. Beleza. Já falou que que todos os planetas são habitados. Já tirou o geocentrismo da gente, dizendo que a gente não é o centro do universo. E ainda vem essa resposta muito sutil, respondendo que o homem está longe de ser o primeiro em inteligência e em perfeição. Eu acho que não é novidade para todos nós. Temos que evoluir muito, temos que desenvolver o intelecto e a moralidade um pouquinho mais. Porque aí a gente tem uma ruptura. A gente só consegue com o fim do egoísmo planetário através da revelação dos Espíritos. Os Espíritos revelaram para a gente. Revelar é uma coisa, eu colocar em prática a revelação, a mudança interna, a forma íntima, é outra totalmente diferente. Eu posso saber da informação, mas se eu não promovo a mudança, nada acontece. E a gente tem agora a biologia e o espiritismo. A gente tem adaptações, porque o corpo físico, ele se adapta-se ao meio. O perispírito, ele sutiliza-se. É diferente, porque ele vai se tornar sutil de acordo com a psicosfera, de acordo com o ambiente daquele planeta. Eu pensei que essa palavra estava errada. Não, está escrito no livro A Gênese. É uma variação da palavra utiliza-se, que é pouco utilizada atualmente na nossa língua portuguesa. Mas existe essa palavra. Nos mundos superiores, a matéria é menos densa e necessidades físicas reduzidas. Por isso que o perispírito... Por isso que o perispírito, ele
vai se sutilizar, tornando-se mais sutil, quando as matérias do planeta que ele vai habitar, ele se torna menos densa. E aí o que acontece com isso? Quanto menos densa a característica do perispírito, eu tenho mais liberdade. Porque quanto mais evoluído o mundo, né? Menor é a sujeição à dor e à doença. Porque a gente existe também uma escala progressiva nesses mundos, como a gente vem falando. A variabilidade dos sistemas, o universo não é estático. Os globos apresentam diferentes densidades e graus de organização material e social, de acordo com a nossa evolução moral. E além do progresso constante, cada mundo atravessa períodos de transformação, movendo-se de estados rudimentares para organizações de alta harmonia, porque a natureza de cada orbe é estritamente proporcional ao adiantamento dos seres que habitam. Se a gente ainda está nesse planeta precisando dessa densidade, é porque a gente ainda precisa se dissipar de muitas cargas materiais e psicológicas, principalmente. Não só psíquicas, mas principalmente do nosso sentimento. De um tempo para cá, a humanidade ela vem se preocupando muito mais com a saúde mental. E foi verificado que a saúde mental ela está diretamente relacionada à nossa saúde física. E a gente tem que tomar cuidado principalmente com os nossos sentimentos. Porque diferentes moradas representam diferentes estágios da mesma jornada evolutiva universal. Estão conseguindo raciocinar? Está conseguindo ver o quanto que a gente precisa melhorar? Tudo isso por causa da cidadania universal. Porque o espírito não pertence a um único solo. Evoluímos em trânsito. E como que a gente evolui? Com reencarnações interplanetárias. A gente está aí passando por um período onde vai chegar o momento em que o planeta ele vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou apto a habitar um mundo de regeneração? O que eu preciso fazer para conseguir conquistar? Porque se o planeta vai melhorar e eu melhoro, é aquela situação, né? Ou eu melhoro, ou eu sou convidado a ir para um mundo onde precisa e que vai estar no mesmo nível no padrão vibratório que eu me encontro. E será que vai ser tão bom eu voltar para o mundo primitivo para poder fazer com que aquele mundo primitivo ele possa ser evoluído, possa melhorar? Eu espero que quando chegue lá, pelo menos o fogo e a roda tenham sido inventados, né? Porque senão até inventar a roda fica mais complicado. Porque oportunidades renovadas em diferentes moradas na casa do meu pai vai acontecer. Ninguém vai ficar desabrigado. Nós seremos convidados a habitar planetas que vai estar de acordo com a minha evolução moral e com a minha evolução do sentimento que eu trago comigo. Para adiantar um pouco, senão vai ficar passando o tempo, existem seres muito mais evoluídos e isso é motivo de esperança, porque significa que eu vou ter exemplos. E qual é o nosso maior modelo e guia que nós temos? Descrito lá e respondido no livro dos Espíritos. Quem sabe? Jesus. Se a gente já sabe o modelo, o que a gente precisa fazer, só cabe a gente tomar a decisão, porque a gente tem um espelho para o futuro do que a gente precisa ser, mas o que a gente precisa mudar é a nossa postura e aceitar o estado atual e trabalhar para atingir esferas superiores. Mas a gente só consegue conquistando a nossa mudança. Não adianta errar, a gente vai errar. Cair, a gente vai cair.
Mas o que vai definir a queda é quantas vezes a gente vai levantar. Porque a primeira queda a gente aprende a escorregar, na segunda a gente aprende a cair, depois a gente aprende a levantar e seguir. Da próxima vez a gente pula o buraco e não cai de novo no mesmo problema. A inteligência é um princípio universal. As diferentes formas, mundo ou nação, são variáveis, acessórias diante da unidade. Por que acontece isso? O universo ocorre uma cooperação interplanetária, descrito em várias literaturas espíritas, mostrando que o progresso não é um esforço isolado. A evolução de um sistema impacta e auxilia o desenvolvimento dos sistemas adjacentes na alma. Se o planeta Terra evolui, a gente serve de modelo para outras esferas. E assim acontece. Quando a gente aprende, a gente não ensina para aquele que não aprendeu. E assim vai acontecendo. Quantos espíritos vêm trazer mensagens para a gente em reunião mediúnica, mostrando e trazendo informações muito valiosas, mostrando quanto a gente precisa melhorar e às vezes mostrando no que a gente está errando. A colaboração mútua é a lei que sustenta a estabilidade das relações do cosmos, transcendendo fronteiras geográficas e interplanetárias. A guerra lá no Irã e no Iraque, o que a gente pode fazer? Quantas vezes a gente parou para poder direcionar um pensamento de paz, de equilíbrio para eles? Quantas vezes a gente pensou nisso? Ou a gente pensou apenas em criticar aquelas pessoas que estão envolvidas naquela situação? Nós não estamos envolvidos, nós sofremos consequências daquilo que está acontecendo lá. Mas quantas vezes a gente parou e pensou e teve um pensamento pedindo para que lá possa melhorar? Se uma pessoa faz, juntando com umas outras pessoas, olha a quantidade de fluidos benéficos que são direcionados para lá. O reconhecimento de que habitamos uma casa expande a responsabilidade individual para uma consciência de cidadania universal. E eu boto ali para a cidadania planetária. Vamos pensar primeiro na gente também e fazer com que a gente mude a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir. E a gente pode ter um consolo referente a isso, a continuidade da vida. Porque dentro da justiça divina, nenhum esforço de bem é perdido. O afeto, ele é imortal. A mudança de endereço, a mudança planetária, ela vai acontecer. Morrer na Terra é apenas despertar em outra esfera. A gente se encarna nesse planeta e a gente acorda em outra esfera, na esfera espiritual, onde é a realidade da gente, onde é a nossa real existência. A gente aqui está passando por uma fase, um período da nossa existência, para que a gente possa evoluir. Porque o reencontro em planos de maior luz e compreensão, isso aí é a certeza que a gente tem. A evolução, ela vai acontecer em algum momento. Patrícia, pode botar lá o som? Porque se a gente sabe que existem várias moradas, a gente trouxe uma música não tão antiga assim, do Cancioneiro Espírita, volume 2, por isso que não é tão antiga assim. Não é velha, é antiga, mas não tão antiga assim.
lugares irmãs como os meus. É linda essa música. Pena que a gente canta pouco, o lugar tem que cantar mais. Cantava muito tempo atrás. Há um tempinho atrás, né? Porque o nosso destino é luz. O nosso destino é luz. Não estamos sós. O universo, ele pulsa com a vida criada por Deus para o nosso progresso. Porque a promessa cumprida, né? Muitas moradas, é a realidade da nossa jornada evolutiva. Porque é sempre um convite, tornarmos-nos dignos de mundos melhores através da reforma íntima. Porque quando a gente olha esse universo, a gente tem a certeza de que onde o telescópio encontra seus limites e o olhar se rende à imensidão, a doutrina espírita nos eleva, revelando que a vida não termina na matéria. Somos mais que o pó que o tempo dispersa. Somos centelhas eternas, destinadas ao brilho infinito das estrelas. Que Jesus possa estar sempre ao nosso lado, mostrando o quanto a gente precisa evoluir. E que possamos, nesse momento, agradecer a dádiva da evolução, a dádiva da vida, agradecer principalmente a oportunidade, mediante a imensas possibilidades e infinitas possibilidades que nós teremos para um dia conseguir alcançar a tão sonhada evolução, mas essa evolução ela será sempre constante, para que possamos nunca esquecer daquele que precisa de ajuda e que nós podemos sim ajudar mediante a nossa possibilidade, mediante ao nosso alcance moral, intelectual e físico. Muito obrigado, Senhor, e que possamos retornar aos nossos lares com paz, segurança e muita tranquilidade. Muito obrigado.